lá, a verdade tem que vir à tona. 10h30, 10h30, com uma honra, com muito prazer, a gente recebe agora a doutora Karina Marcucci, a doutora Karina, psicóloga, hipnoterapeuta. Ela, só para você ter uma ideia, a doutora Karina, é especialista em avaliação psicológica, neurociência, psicossomática e também epigenética. Não sei se eu estou pronunciando certo aqui, viu, doutora? Mas eu estou tentando, eu juro que eu estou tentando. Hipnose clínica avançada com 6 certificações internacionais. Doutora Karina é autora do livro Chega de Fugir do Medo, resgate sua confiança e promova o autoconhecimento. Doutora Karina Marcucci, bom dia, seja muito bem-vinda à Jovem Pan. Muito obrigada, um bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Agradeço a oportunidade. Aliás, é uma honra ouvi-la, doutora, e para tratar de um tema tão atual, né, que é o tal do cérebro cansado, a fadiga mental. O que é esse cansaço mental, doutora? Olha, a gente vem vivendo um momento, né, em que cada vez mais nós somos desafiados a dar conta de uma série de coisas ao mesmo tempo, né? Então, vem se desenvolvendo vários estudos que notam uma similaridade de sintomas que nós todos, de alguma forma, vamos apresentar ou já apresentamos, né? O cansaço mental, ou a estafa, né, é quando o corpo ultrapassa a sua capacidade de processar aquelas informações. E isso faz com que a gente tenha questões físicas, emocionais, comportamentais que vão estourando, vão aparecendo. Então, a gente vai se percebendo, tendo mais dificuldade de lidar com aquilo que outrora a gente lidava com facilidade, né? Inclusive, esses dias saiu uma pesquisa na Universidade de Yale que fala que 18,8% dos trabalhadores, aqueles que têm alto engajamento profissional, que verdadeiramente estão envolvidos no seu trabalho, já estão sofrendo com a canseira psicológica. Isso também vem muito da pandemia, porque a gente teve que se adaptar a esse contexto todo novo, né? E dar conta de, inclusive, integrar a carreira junto de um contexto casa, enfim. Então, são gatilhos que vêm vindo de esgotamento e que para cada um é de um jeito. Mas a pessoa pode reagir a ambientes internos, a questões internas e a questões externas. Então, isso é importante, que a gente fique atento a esse estresse, né, que é progressivo e que traz essa canseira. Se você se perceber num contexto de não estar conseguindo dar conta das suas atividades, percebe que está muito desanimado, muito cansado, irritado, ansioso, né, diante de situações que outrora se dava conta, é importante ficar atento. Então eu já aproveito e pergunto para a senhora, embora já tenha citado alguns deles, mas quais são os sinais e os sintomas da mente cansada, doutora Karina? Olha, então vamos separar por categoria. Sintomas físicos, aquilo que eu sinto no corpo, tá? Pode ser fadiga, perda ou ganho de peso excessiva, muita dor de cabeça, estômago ruim o tempo todo, baixa imunidade, você percebe que não consegue dormir, que vem ou com muita dificuldade de pegar no sono, ou então tem aquele sono picadinho, né? Ou sintomas emocionais, por exemplo. Você se percebe muito irritado no lidar com as pessoas, ansioso, muitas vezes com uma tendência mais depressiva, desmotivado, com desânimo, uma impaciência que não passa. Isso são questões que se permanecem na maior parte da sua semana, tá? Para uma avaliação é importante você olhar o seu dia a dia, mas em especial não um dia só. Você na sua semana. E sintomas de comportamento. Por exemplo, eu estou tendo uma tendência a evitar a gente. Eu estou me isolando. Ou eu estou procrastinando muito, evitando fazer aquilo que precisa ser feito. Maior frequência de brigas, percebendo que no meu trabalho eu estou baixando a produtividade, estou com dificuldade de me concentrar. Ou então, eu estou partindo para usar mais álcool, colocando mais álcool na minha vida, cigarro, substâncias que me fazem ficar dentro de um contexto fora da minha realidade. Me fazem ou buscar para relaxar ou buscar para me ativar. Dá para entender isso, Pitoli? Perfeitamente, doutora. Agora, quais as possíveis causas desse cansaço mental? Olha, elas são multifatoriais. Elas podem ser causas de fatores internos, questões minhas, né? E podem ser externos,
que causam esse estresse excessivo. Então, por exemplo, o excesso de decisões que precisam ser tomadas, muitas tarefas em pouco tempo, muita pressão, muitas vezes no trabalho, problemas financeiros, situações traumáticas que eu vivi, mas não resolvi, e elas estão ali o tempo todo me acionando, a minha mente fica presa nessas dores. Não se desconectar desse barulho interno, não se dá a oportunidade de parar um pouquinho, ou então ficar preso, por exemplo, em preocupações que são improdutivas. Muito tempo ocupado, mas não produtivo. Doutora, vou fazer aqui um testemunho, vou dar um depoimento meu aqui. Eu passei pela Covid ano passado, foi severo, com sintomas severos e tal. E o resultado da Covid para mim foi um pós-Covid com um cansaço extremo. E eu sou uma pessoa extremamente ativa. Eu sempre trabalhei mais de 12 horas por dia, sempre, mas com muito prazer. Eu tenho prazer no que eu faço, né? E consegui me dedicar à minha família, tenho minha esposa, 2 filhos, enfim. A minha vida sempre caminhou, do ponto de vista da minha realização, eu me considero uma pessoa realizada. Mas eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar parado para mim é um problema. Mas enfim, passo pela Covid, doutora, mas eu passei a ter um cansaço, 2 da tarde, parece que eu já estou arrastando um vagão de trem, é um negócio inexplicável. E isso está fazendo com que todo o resto fique comprometido. Eu não estou encontrando força suficiente para vencer o que eu vencia. E aí eu confesso que isso está me deixando preocupado. Puxa, mas eu tinha fôlego para isso. Uma doença faz com que eu deixe de ter, né? E aí entra essa preocupação que é improdutiva, né, doutora? Sim, e a questão maior é o quanto a gente se exige, né? Então, eu vou te pedir que equilibre a exigência interna com o que você pode entregar de fato. Veja, pensando em construção de vida, você já tem uma história conhecida e que, de fato, é avaliada como positiva. Então, veja, agora é um dia por vez, mas é importante respeitar o ritmo do corpo. Não adianta ficar brigando consigo mesmo. Toda vez que a gente começa a brigar porque não está dando conta, a gente diminui o nosso potencial e demora mais para se refazer. É uma verdade, a gente tem encontrado cada vez mais, após o Covid, alguns sintomas de cansaço, de impaciência, de diminuição na dificuldade de concentração. Então, o que é importante? Que primeiro se mantenha uma bateria de exames para entender se está tudo ok, se você está produzindo aquilo que precisa produzir, se o organismo não tem algum déficit, primeiro nesse contexto físico. Uma vez que a gente entende que está tudo ok, então talvez seja importante, além da dedicação no trabalho, talvez abrir espaço para aliviar um pouco a pressão. De que jeito? Organizando melhor as nossas tarefas, colocando em ordem de prioridade, porque às vezes a gente quer dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? Manter para o seu dia a dia uma boa qualidade de sono, isso é essencial para manter a saúde mental, física e emocional. Principalmente nesse momento de estresse, que de verdade a pandemia ainda está aí, ainda tem nuances que nenhum de nós sabe direito, o Covid ainda tem nuances também que a gente não entende. Então, manter também uma rotina de exercícios físicos, mesmo que pouquinho, mas de forma constante. Por quê? Porque corpo e mente são um sistema. Então, é importante que a gente mantenha ele integrado e cuidado. Nem tanto só mente, nem tanto só corpo, os dois juntos. Então, manter um hábito, uma rotina saudável, mesmo que em pequenas doses, vai ajudar internamente o organismo a produzir os recursos que a gente precisa, né? E ajudar também a vencer esse momento de estresse. Doutor... Uma das coisas que eu sempre... Perdão. Não, pois não, pode concluir, por favor. Uma das coisas que eu sempre digo aos meus pacientes é: abra espaço para conhecer os seus limites. Faça pausa. Todos nós somos gente. Momentos da vida nós vamos ter muita garra, muita força, muita energia, e outros momentos independente do ocorrido. É possível que a gente tenha oscilações nessa entrega. Então, o ideal é que a gente conheça isso, que olhe para dentro.
e não trate tudo como urgência e emergência, porque a gente tem uma tendência a tratar tudo que a gente precisa resolver como urgência e emergência. E aí, a hora que a gente precisa dos nossos recursos, nem sempre eles estão disponíveis. Dá para entender isso? Perfeito, perfeito. Agora, doutora, uma pergunta que certamente vai trazer a luz a este assunto e respondendo à curiosidade de muitos, não é? Onde que a hipnoterapia pode atuar, né, e trazer benefícios? Quando a gente fala da hipnose, da hipnoterapia, a gente fala de algo que ainda carece de uma quebra de paradigma, de alguns tabus, né? Falta a informação necessária para que as pessoas possam criar o conceito sobre a importância da hipnoterapia, não é? Sim, eu acredito que nesse momento em especial ela é muito benéfica, porque ela é um tratamento voltado para marcas, traumas, percepções que nós trouxemos ao longo da vida, que vieram se somando como a nossa bagagem interior. Cada um tem a sua bagagem. Mas, doutora, só um parênteses, só antes da senhora continuar a explicar, para tentar ajudar o ouvinte Jovem Pan a compreender melhor a hipnoterapia. A gente tem o conceito do Didi, dos Trapalhões, né? A gente tem o conceito do pica-pau, né? De mexer Não, vamos separar isso, então. Acho que é importante, porque as pessoas concluem que a hipnose vai levar a um nível de consciência que vai fazer tudo que o outro... Enfim, tem uma série de distorções. Separando áreas. Ótimo. A hipnose, ela é uma técnica que pode ser usada no contexto emocional. Só que ela é disposta de 3 áreas. A primeira área, e que foi a que entrou no Brasil, por isso é a mais conhecida, é a área de entretenimento, que é a área onde você vê as pessoas brincando, tira a sua voz, faz com que você fique colado na cadeira. Em outro momento, foi uma condição que a mídia colocou para chamar atenção. Então, por exemplo, há muitos anos atrás, nós assistimos no Silvio Santos, por exemplo, que é um grande influenciador, aquela condição de eu te entrego uma cebola para você pensar que é maçã. Tá? Então, de verdade, a mente tem essa condição? Tem. Tá? Mas isso não é um controle, isso é uma técnica que é usada no ilusionismo, que é usado na mágica, que é usado em vertentes que acionam o potencial da mente. Isso não é usado dentro da clínica. Eu trabalho na vertente clínica. Uhum. Na clínica, nós usamos processos que apenas potencializam a facilidade que a mente tem de acessar recursos, acessar memórias, acessar conexões que outrora era vivida com dor, mas que hoje, com o olhar adulto, não tem mais a necessidade de ter aquele peso. Então, o que eu uso em clínica não tem nada a ver com um processo voltado para entretenimento. Eu sempre digo isso aos meus pacientes. Perfeito. É importante que você entenda o que você está buscando. Né? Se você está buscando entretenimento, a hipnose é ótima para rir. Então, vai num show de hipnose. Se você está buscando tratamento, isso é diferente. O tratamento vai usar dos seus próprios recursos para que a gente acesse em você aquilo que te dói e traga um alívio, porque há um novo entendimento para a vida atual. Essa a ideia. É como abrir gavetinhas que há tempo a gente não abre, mas que ainda nos trazem consequências, é isso? Exatamente. É soltar aquela bagagem ruim, aquelas crenças, marcas, aquelas feridas que, por exemplo, todos nós, em maior ou menor grau, passamos por situações onde a gente vive feridas de abandono, de rejeição, de crítica, de traição, de injustiça ou até de superproteção. Isso são algumas das feridas que trazem programas negativos quando a gente vai viver a nossa vida. Então, as respostas que nós temos sempre passam pela nossa biblioteca interior. Se a nossa biblioteca está cheia de feridas, de marcas, está cheia de dificuldades de lidar com os nossos próprios entraves, é natural que a gente vá responder na vida com certa limitação e sempre repetindo os mesmos erros. Então, a ideia da hipnoterapia é trabalhar nessas marcas, não é trabalhar no todo, porque de verdade todos nós temos potencial positivo e a maior parte das vezes é ele que nos conduz em nossa vida. Mas a ideia é trabalhar naquilo que te faz mal, naquilo que te paralisa, naquilo que de alguma forma não permite que você alcance o que você gostaria. É essa a ideia, basicamente, pensando na hipnoterapia.
melhorar a tua performance pessoal e profissional. E como ela pode atuar e trazer benefício com relação a esse cansaço mental? Uma vez que você libera esse peso emocional, essas situações que muitas vezes a gente fica mastigando horas, sabe? Essa condição onde a mente fica presa, parada, pensando nisso. O tempo todo ela volta para esse lugar. Quando você faz um tratamento, você abre espaço para que essa porção alivie. Então a mente fica mais focada no hoje, fica mais focada no que de verdade vale a pena para você, no que você quer, nos seus sonhos. E você pode dar um potencial de equilíbrio. Equilíbrio de emoções, equilíbrio de sentimentos, de pensamentos e ter comportamentos mais parecidos com você. É essa a ideia. Perfeito. Doutora, aí tem uma pergunta do ouvinte Jovem Pan para a senhora. Pois não, Alex Silva. Nosso ouvinte, o Delton, doutora, pergunta o seguinte: a hipnose clínica tem respostas positivas para a síndrome do pânico? Na realidade, a síndrome do pânico, ela é o pico do medo, né? Ela é um momento onde o organismo não dá mais conta daquela situação de medo. Veja, até gosto tanto desse assunto que escrevi um livro sobre, né? O meu livro chama-se Chega de Fugir do Medo. Inclusive, vou dar uma dica para o ouvinte, claro que com toda a humildade, mas se você se sentir confortável, leia, porque eu pensei justamente nesse tema para ajudar todas as pessoas que, de alguma forma, vivenciam o medo. Veja, o medo é uma emoção humana. Quando ela está presente, quando ela está no pico, tem algo nesse sistema que precisa ser cuidado. A hipnoterapia é uma ótima ferramenta para trabalhar nesse contexto. Doutora, mais uma questão. A senhora se incomoda? A gente pode colocar as questões? Fique à vontade, o que for possível eu vou responder. Muito obrigado. Pois não, Alex? Tem uma pergunta do nosso ouvinte, o Eduardo Conceição, pelo nosso canal do YouTube. Aliás, Ele diz o só seguinte: contextualizando, Eduardo Conceição é estudante de medicina acompanhando o nosso trabalho no Piauí. Pois não, Alex? Exatamente. Ele deseja um bom dia a todos e diz o seguinte: doutora, seria possível discorrer sobre a influência da, abre aspas, telinha, que seria o celular, sobre o comportamento e o sono das crianças nesses tempos de pandemia? Vamos lá. Eduardo, uma ótima pergunta. Claro que a gente precisaria de uma manhã toda para falar sobre isso, tá? Então eu vou falar aquilo que eu acredito que é mais importante. Veja, todos nós estamos vivendo um momento onde as telinhas, de uma forma geral, estão adentrando a nossa vida de tal forma que elas formam um mundo paralelo, né? Cada um de nós vive numa ilha quando pega o seu celular, porque ali tem um mundo particular cheio das nossas escolhas. Para as crianças, isso em excesso, claro que não dá para desconectar a criança desse movimento, porque isso faz parte da geração dela, né? Mas o excesso é prejudicial, porque há um rompimento da realidade, e isso faz com que ela não tenha o desenvolvimento de habilidades que são naturais. Por exemplo, brincar com outras crianças, se desenvolver no grupo, né? Então, é importante que a gente tenha um equilíbrio do tempo e da qualidade do que essa criança está vendo. Porque senão a gente pode trazer gatilhos que são coisas que ela ainda não entende, né? E propor, de alguma forma, que essa criança esteja exposta a coisas que ela não dá conta, que ela ainda não precisaria estar exposta. Então, é sempre importante a supervisão do adulto. Claro que de tudo que eu estou mencionando, para mim aqui, enquanto profissional, o mais importante é a qualidade de vínculo. Então, é não deixar a criança o tempo todo no celular quando você está em casa, porque, de verdade, o melhor vínculo é o vínculo familiar. Claro que nós todos temos um dia, né, preocupado em preocupações financeiras, preocupações de dar conta, preocupações de fazer a vida funcionar. Mas não perder o vínculo com a criança, fazendo com que ela fique o tempo todo imersa num mundo que não é o real. A gente precisa equilibrar essas duas coisas. Aliás, doutor, na minha percepção, essa seria a condição mais importante. Isso dá trabalho, né? Para quem tem criança, sim, isso dá trabalho para o pai e para a mãe. Né? Fica muito mais fácil delegar para o computador, para o videogame, para o celular, né? O famoso cala a boca, né? Vai ali. Porque é muito mais fácil você delegar a atividade ali para o celular, para o computador, para o videogame, porque essa manutenção do vínculo, ela dá trabalho, né, doutora? Dá trabalho, mas é importantíssima para a construção
noção dessa bagagem interior que o adulto vai ter depois. Muitos dos problemas que a gente tem vêm de feridas do passado. Então, por favor, cuide do seu filho com carinho. Claro, se precisem colocar esses limites. A criança não tem essa condição sozinha. Ela precisa da orientação do adulto. E é o adulto que, com bom senso, vai fazer com que ela transite por todas essas áreas com qualidade. Doutora, eu tenho um amigo, João Cabral, querido, me ensinou algo, minha filha ainda era bebê, completa 15 anos semana que vem, ela era ainda bebê, e ele disse o seguinte, para filhos só duas coisas, amor e limite. Sim. Não tem, é uma muito fórmula... sábia essa colocação, só que ela é muito difícil. Sem dúvida. Né? Sem a dúvida. primeira coisa que a gente precisa, quando a gente for vestir a função pai, a função mãe, porque nenhum de nós nasce pai ou mãe, a gente veste a função, e nenhum deles também vem com manual de instrução, pelo menos os meus não vieram. Então, a gente precisa o quê? O adulto primeiro aprender a se organizar suas tarefas, colocar em ordem de prioridade, organizar o seu dia para que tudo tenha espaço, inclusive os seus filhos. Perfeito. Doutora Karina Marcucci é psicóloga e hipnoterapeuta, atende presencialmente nas cidades de Bauru e Barra Bonita e online para todo o Brasil. Para você seguir o trabalho da doutora Karina Marcucci no YouTube, no Face, no Instagram, TikTok, procure por @Karina Marcucci, né? Marcucci é Marcucci, Marcucci Oficial. Repetindo, @Karina com K, @Karina Marcucci Oficial no Face, YouTube, Instagram e TikTok. O site também está à sua disposição, que é o www.karinamarcucci.com.br, e para mais informações, o telefone é o 14 997 43 10 20. Repetindo, 14 997 43 10 20. Doutora Karina Marcucci, muito obrigado pela boa conversa, um ótimo final de semana para a senhora. Obrigado para todos nós, para todos os ouvintes, muito obrigada pela acolhida, me sinto muito feliz por esse momento com vocês e espero que todos tenham um bom final de semana. Obrigado, doutora Karina Marcucci. 10h52, faltando 8 para as 11, voltamos já já, continue por aí.